Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugerido no capítulo 6 do 9º ano de Língua Portuguesa, texto 14, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é lenda, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nesta sequência didática, vale ressaltar as EF67LP28, EF69LP44 e EF69LP51, e os descritores D4 e D10. As habilidades destacadas referem-se à leitura de forma autônoma e compreensão, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características do gênero lenda e seus suportes, expressando a avaliação sobre o texto lido. A realização de inferências sobre a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos do gênero lenda, reconhecendo as formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. E também ao engajamento ativo nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas das lendas e as configurações da situação de produção, considerando a imaginação e estesia próprias do texto literário. Os descritores, por sua vez, correspondem à identificação do conflito gerador no enredo e dos elementos que constroem a narrativa e à realização de inferências de informação implícita em um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente os equipamentos de multimídia necessários à escuta da canção Oração ao Tempo, de Caetano Veloso, e a exibição do vídeo recomendado nas sugestões de orientações para o planejamento. Por meio desses recursos, os alunos serão instigados a refletir sobre a construção temática das lendas e as razões que motivaram a sua produção e circulação em contextos reais do passado. Além de contribuírem para o levantamento de hipóteses sobre o gênero textual, o universo temático e a finalidade, os recursos e os questionamentos da predição na atividade são propícios à compreensão das circunstâncias e valores relacionados ao dia a dia dos alunos e às suas percepções acerca do assunto. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 1 e 2. A super dica, presente na questão 3,
contribuirá para o reconhecimento das lendas como parte do patrimônio cultural da humanidade, representativas de culturas e valores de diferentes grupos sociais, e possibilitará reflexões sobre as condições de produção, circulação e recepção desses textos, tendo em vista a finalidade, a oralidade e a autoria. Conversem com os alunos sobre as possíveis relações que podem ser estabelecidas entre as pistas da Superdica e o tema do tempo. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente os recursos necessários à exibição do vídeo sugerido. Por meio desse recurso, os alunos poderão antecipar informações do texto e refletir sobre a abordagem temática alinhada ao propósito comunicativo, ampliando a compreensão sobre a finalidade das lendas. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A leitura silenciosa, proposta para o texto apresentado na questão 1, permitirá que os alunos confirmem ou contestem as hipóteses levantadas durante a discussão sobre o vídeo, de maneira autônoma, contribuindo para a consolidação de estratégias de leitura. Explorem os conceitos relacionados ao tipo textual narrativo, como personagens, foco narrativo, espaço e tempo, revisando-os e conscientizando-os da importância dessa compreensão para o alcance dos sentidos do texto. Durante o estudo do texto e a resolução das questões, serão mobilizadas habilidades de localização de informações explícitas, realização de inferências das informações implícitas, reconhecimento do conflito gerador do enredo e elementos da narrativa, estabelecimento de relações de causa e consequência e de relações lógico-discursivas presentes no texto, dentre outras, fundamentais ao desenvolvimento de uma leitura fluente e efetiva. Por isso, acompanhar o exercício delas é necessário. Considerando esses aspectos, prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Inferir sentido de palavra ou expressão será necessário tanto ao entendimento do texto quanto à resolução da questão 3 da atividade. Conversem com os alunos sobre a habilidade para que eles busquem compreender os significados dos termos sem uso de dicionários, explicando que esse processo requer a análise do contexto, que consiste na interpretação de informações já conhecidas a fim de chegar a informações novas, implícitas no texto. Desse modo, é possível, por meio da leitura global, alcançar o sentido específico de um vocábulo desconhecido, ampliando o repertório e acrescentando novas palavras ao vocabulário. Considerando esses aspectos, prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente materiais de papelaria para a confecção de cartazes e livros, revistas e recursos digitais para que os alunos possam realizar pesquisas e coletar dados sobre tradições e valores indígenas, a fim de compreenderem melhor a importância do patrimônio imaterial desses povos e de preservar essas narrativas. Essa ação está de acordo com as leis 10.639/03 e 11.645/08, que estabelecem as orientações educacionais para a inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino Nacional, a obrigatoriedade da abordagem histórica e cultural afro-brasileira e indígena.
Assim, estabelecer vivências com lendas indígenas contribui para o reconhecimento e valorização de sua história, cultura e identidade e para a compreensão de nossas raízes, sendo desse modo fundamentais para que os leitores em formação consigam dialogar com valores culturais nelas expressos e ampliar o espaço de formação cultural. Além disso, essas práticas podem contribuir com a redução da desigualdade racial dentro das instituições de ensino. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A leitura do quadro Quer Saber Mais contribuirá para a ampliação de informações sobre a produção e a finalidade das lendas e também sobre a tradição cultural dos povos indígenas. Os itens da questão 1 propõem principalmente o exercício de localização de informações explícitas. Atentem para os itens que exigem respostas de cunho pessoal, uma vez que elas estimulam a reflexão sobre os sentidos construídos para o texto, de modo que o pensamento crítico é aprimorado. Através delas, pode-se também inferir na lenda a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, reconhecendo nela formas de estabelecer múltiplos olhares sobre a identidade, sociedade e cultura, considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção, conforme destaca a BNCC. Serão exigidas ainda dos alunos, na proposta da questão 2, as habilidades de reconhecimento de recursos de coesão referencial e a identificação de substituições lexicais e pronominais que estabelecem relações entre as partes do texto, contribuindo para a continuidade dele. No trecho em questão, além dos pronomes o e ele enfocados no questionamento, o pronome lhes e o termo os irmãos também cumprem papel coesivo, pois retomam elementos anteriormente citados no texto. A questão 3 propõe a organização dos eventos principais do texto, colaborando para o entendimento da coerência. Tanto a coerência quanto a coesão possibilitam a conexão entre as ideias e a construção de sentidos, sendo, portanto, essenciais à interpretação das ideias apresentadas no texto. Finalizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4 e 5. Os cartazes são textos e, desse modo, devem ser planejados para cumprir uma finalidade e provocar sensações em quem os lê. O texto verbal e não verbal são articulados nele para garantir uma exposição clara dos conteúdos pesquisados. Seus objetivos também devem ser alinhados a um objetivo: expor, conscientizar ou sensibilizar. Conversem com os alunos sobre isso antes da realização das pesquisas. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto.
Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente exemplares de lendas indígenas. Por meio desses recursos, os alunos poderão participar de uma experiência autônoma de leitura e apreciação de lendas e replicar habilidades de leitura desenvolvidas nas atividades anteriores de estudo desse gênero textual, mobilizando conhecimentos adquiridos sobre ele. Ademais, servirão de alimentação temática para o planejamento das produções textuais, reforçando as características composicionais e a finalidade desse gênero narrativo, destacadas no quadro Só para Lembrar. Nesse sentido, nos alunos serão inspiradas maior confiança e imaginação para a elaboração do projeto de texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a orientação dos tópicos na questão 1. O planejamento do texto proposto na questão 2 enfatiza a seleção de um fenômeno ou elemento da natureza de interesse dos alunos, para o qual será elaborada uma explicação, conforme a finalidade do gênero textual lenda. As lendas foram histórias produzidas por suas comunidades e transmitidas oralmente. Nesse processo, elas sofreram alterações, no entanto, mantiveram a sua essência temática e o seu propósito comunicativo. Essa essência deve ser buscada pelo autor da lenda, quando assume o papel social de explicar ou ensinar através do texto narrado, através da contação. Assim, os alunos deverão perseguir esse objetivo quando escolherem um tema, os personagens, o espaço e o título. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo o Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizado na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. A Superdica sugere a troca de ideias de acordo com os temas afins, escolhidos pelos alunos para a produção das lendas. Nesse momento, eles utilizarão os dados coletados nas pesquisas e os sentidos pensados para as suas produções. A troca de experiências poderá mostrar novos caminhos, contribuindo para a criação de novas propostas e para o enriquecimento do projeto de texto. Tendo isso em vista, incentivem a escrita criativa das lendas, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos Produção de Textos e Escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, Eu Analiso e Finalizo o Texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a análise de sua produção textual, realizando o processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O momento da revisão dos textos deve proporcionar uma reflexão sobre o léxico e o conteúdo temático, a forma composicional, os aspectos ligados à organização textual e à construção da coesão e da coerência, dentre outros elementos, de modo a garantir que as lendas alcancem o seu propósito comunicativo. Nesse sentido, os alunos serão estimulados a analisarem coletivamente os seus textos quanto ao emprego dos elementos da narrativa, ao uso das normas padrões da língua portuguesa e à adequação ao gênero textual solicitado. As lendas se perpetuam através do reconto, de geração em geração, o que fez com que permanecessem vivas na memória coletiva. Vocês podem promover a organização de festivais de contação de lendas para fazer as lendas circularem nas escolas. Usem a criatividade para compor o cenário e a programação desse evento. Durante as atividades de interação e de revisão dos textos, incentivem a saída da zona de conforto, provocando reflexões, conscientizando sobre a necessidade da reescrita e fazendo as intervenções necessárias. Enfatizem a importância da colaboração entre colegas que assumem alternadamente o papel de autores e leitores conscientes e críticos.
Os agrupamentos podem ser recomendados e organizados por vocês, professores, de modo que cooperem os alunos com níveis de habilidades semelhantes ou que os mais autônomos atuem como monitores daqueles que precisam de mais intervenção. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 14. Até o próximo vídeo.